Então eu queria estudar com vocês a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E a oração ela é um culto a Deus, um culto ao seu Senhor. É um culto particular e íntimo, onde as pessoas se achegam a Deus para falar com Ele, entregar os seus desejos, as suas ações de graças. Nós temos o próprio Jesus que orava muito. Na Escritura Sagrada, várias são as vezes que Jesus ou se retira com os seus discípulos ou convida os seus discípulos para orarem. Os discípulos olhavam a oração com bom grado, tanto é que eles pedem para que Jesus os ensinasse a orar. A oração é uma marca do cristão e nós devemos orar apenas ao Deus triuno, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo a oração uma forma de culto. Então, assim como nós só prestamos culto ao Deus triuno, assim também a nossa oração é dada somente a este Deus triuno. E aqui eu lembro quando Jesus é tentado no deserto, o maligno pede para que ele adore uma única vez e Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás e somente Ele darás culto. Nós até poderíamos dizer que o culto todo, aquelas 1 hora, 2 horas de culto, é uma grande oração, né? Dentro dessa grande oração, por exemplo, no culto, nós temos a parte da oração propriamente dita, nós temos cânticos, leituras bíblicas, a mensagem. Então, nota que o culto sendo uma grande oração, nós temos o povo orando, nós temos o povo orando cantando, nós temos o povo orando lendo a Bíblia. Então, talvez a oração seja muito mais do que aquilo que nós o conhecemos. Dentro da oração nós temos a oração mais conhecida de todas, que o próprio Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou uma oração chamada Pai Nosso, que é conhecida como a oração dos discípulos, né? Ela é uma oração que está em 2 evangelhos. Nós temos ela em Mateus, capítulo 6, versículos 9 aos versos 13, e Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. Lá em Lucas, ela está bem resumida, né? Então, eu vou ler aqui como é que está em Lucas, só para vocês saberem. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Então notem lá em Lucas, nós temos alguma dessas partes aqui na oração, né? Mas ela está bem resumida. E agora aqui no texto de Mateus, aí nós temos a oração como nós conhecemos e aprendemos ela. Muitos conhecem ela de cor, né? Ainda falando sobre essa oração do Pai Nosso, existem algumas pessoas que chamam a oração do Pai Nosso de reza, porque ela é feita decorada, né? Porque ela sempre se repete. Na verdade, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que o próprio Deus ensinou, e eu imagino que ela nunca se repita. Por exemplo, nós estamos orando agora, né? Livra-nos do mal. Esse mal para cada um pode ser diferente. Talvez para alguns sejam espíritos que estejam atormentando, para outros enfermidades, para outros problemas financeiros, problemas familiares. Então assim, quando esta oração é feita em espírito e em verdade,
com certeza ela é uma oração, a cada vez que é feita, né, ela tem significados diferentes. Tá? Então diz assim a oração: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração do Pai Nosso, nós dividimos ela em 3 partes. A introdução, o Pai Nosso que estás nos céus, para quem que eu estou orando. E aí nós temos 7 petições. Tá? Então vamos tentar contar aqui cada uma das petições. A primeira petição: santificado seja o teu nome. Segunda petição: venha o teu reino. Terceira petição: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A quarta: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu até digo que essa é a única petição material, né, que nós temos aí no Pai Nosso. Quinta petição: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sexta petição: não nos deixes cair em tentação. E a última, né, livra-nos do mal. Então nós temos aí 7 petições no Pai Nosso. E nós temos uma conclusão, né? Ela está aqui entre colchetes: pois teu reino, o poder e a glória para sempre. E aí, amém. Sim, assim seja. Se vocês já fizeram alguma oração numa igreja ou em torno de pessoas católicas, geralmente ela termina assim: livra-nos do mal, amém. Né? Então há essa diferença aí no final, a conclusão: pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. O fato dela estar aqui entre colchetes significa que alguns manuscritos antigos ela tem e outros não. Tá? Mas pastor, talvez você se pergunte, qual que é a maneira correta de fazer essa oração entre colchetes, ou sem o colchetes, sem a conclusão? E talvez, se para alguns aí, né, pastor, eu queria que tivesse na Bíblia, né? E aí nós temos um texto de 1 Crônicas, capítulo 29, é uma oração do rei Davi, né? 1 Crônicas 29, versículos 11 em diante. O rei Davi faz uma oração para Deus, né? Interessante que ele inicia a oração dele assim, ó: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Então, essa é a introdução, o início da oração. Notem que na Bíblia, toda a oração ela inicia destinada a Deus. Você nunca vai encontrar uma oração, entre tantas que nós temos na Bíblia, que não seja a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Pai dos céus. Mas no versículo 11, lá do 1 Crônicas 29, ele vai dizer assim: teu, Senhor, é o poder. Opa, lá no Pai Nosso, na conclusão, fala, né, sobre o poder. E aí continua: a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus, na terra. Teu, Senhor, é o reino. Opa, então apareceu o poder e o reino, né? E tu te exaltasse por chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti. Então notem, lá no final do Pai Nosso, naquela conclusão que nós temos entre colchetes, né,
que algumas pessoas, né, até olham aquilo dali, mas será que está ou será que não está? Será que podemos anunciar e falar essas palavras finais? Pois teu poder, teu é o reino e tua é a glória. Nós temos aqui na oração do rei Davi, né? O poder, o reino e a glória. Amém. Então, assim, nós temos esta oração do Pai Nosso como um modelo a todos nós. E aqui, mais uma vez, lembro, toda oração na Bíblia é sempre dada a Deus, né? Por mais, né, que existam hoje orações a Maria, a Pedro, né, ou a outros que são considerados santos, na Bíblia a oração é sempre dada ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E geralmente a gente termina a oração seguindo a orientação de Jesus, né? Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai o concederá, né? Então a gente geralmente sempre termina a oração em o nome de teu Filho Jesus Cristo, ou em nome de Jesus, tá? Desejo a cada um de vocês um bom estudo sobre a oração, que esta oração seja sempre guardada por vocês. Amém.